TV Amarni, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, vamos iniciar uma fase de discussões, de bate-papo com os colegas da Amarni para apresentar a você, telespectador, uma ideia do que nós pensamos e abrindo esta série, falaremos sobre priorização do primeiro grau de jurisdição. A priorização nasceu dentro das associações, dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros, e levaram este pleito ao Conselho Nacional de Justiça, onde iniciou lá em 2014 com a aprovação de duas resoluções, a 195 e 196, 194 e 195, que falam inicialmente da política de priorização do primeiro grau, na 194, a 195 trata da redistribuição, na distribuição do orçamento entre primeiro e segundo grau, e naquele momento já estaria pronta a resolução que falava da redistribuição de servidores. Mas por uma política interna do Conselho Nacional de Justiça, aquilo não foi aprovado naquele instante e somente 1 ano e 11 meses depois foi aprovada a terceira resolução, a 219, que é de abril deste ano, e que trata efetivamente da redistribuição de servidores. Temos aqui ao meu lado o juiz Odinei, vice-presidente da Associação dos Magistrados, responsável pela pasta financeira, e o nosso conselheiro da Associação dos Magistrados, João Afonso, que está aqui também para tratar do tema da priorização do primeiro grau. Apresentaremos lances técnicos e lances do dia a dia da vida dos juízes. Eu passo a palavra a João Afonso, que pode trazer um pouco mais de informação sobre essas resoluções, sobre o que tem de previsão para acontecer. A resolução 194 tratou inicialmente da Política Nacional de Priorização do primeiro grau. O que é isso? Priorizar, os tribunais devem dar toda a atenção ao juiz de primeiro grau, que está na ponta do serviço, vamos dizer assim. Esse problema, por que surgiu essa necessidade? Porque constatou-se, a nível do CNJ, uma concentração desproporcional de recursos, e aí recursos financeiros e recursos humanos, nos tribunais de segundo grau, que é chamado o segundo grau de jurisdição. Diante desse problema, que não é apenas um problema do TJRN ou do Rio Grande do Norte, dos outros tribunais aqui locais, é um problema nacional. Diante disso surgiu a resolução 194 para tratar dessa política, e dentro dessa resolução a previsão de a constituição de um comitê de priorização composto de juízes e servidores. Esse comitê já existe aqui no âmbito do TJRN, inclusive eu faço parte e presido esse comitê, e estamos desenvolvendo um trabalho para que haja a implantação da política, não só na parte orçamentária, mas agora com a recentíssima resolução 219, tão necessária, também exercer um trabalho junto ao tribunal para que haja essa efetivação da distribuição de servidores. Então nós temos um tripé de resoluções que sem uma delas não se chega ao objetivo, que é você equalizar a força de trabalho e os recursos orçamentários necessários para que o primeiro grau, que está ali na ponta, possa prestar um serviço à sociedade dentro do que a sociedade espera, e que a gente possa fazer a tempo e modo, de forma eficiente e com toda a eficácia possível. A resolução que trata da política, a primeira resolução, a 194, de abril de 2014, ela trata efetivamente, João, dessa política de priorização, e ela nasceu com um dos considerandos, foi a taxa de congestionamento. E aí eu passo a palavra a Odinei, colocando a seguinte ideia: a taxa de congestionamento dos processos no segundo grau, ela é bem menor do que o congestionamento do processo no primeiro grau. Qual é a realidade, por exemplo, da vara em que você é titular, a primeira vara cível da comarca de São Gonçalo, uma comarca de segunda entrância? Qual é a realidade em termos de estrutura, de recursos, de pessoal, recursos financeiros que dispõe da primeira vara cível de São Gonçalo do Amarante? A primeira vara cível de São Gonçalo do Amarante, ela conta atualmente com 3 servidores apenas, efetivos do quadro. 3 servidores. Isso. E nós somos auxiliados por alguns servidores cedidos pelo município, pela localidade. E
para fazer face a um acervo de aproximadamente 6 mil processos. Eu acho que essa constatação da discrepância que foi feita pelo CNJ, ela foi muito feliz porque é no primeiro grau, é nas varas do primeiro grau que o processo ele demora mais. O processo no primeiro grau ele é um processo mais complexo, ele demanda muitas vezes de ações de execução, ações que dependem de oficial de justiça, as perícias são, em sua grande